Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos novamente. Nós estamos então no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade aos nossos encontros e estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos então no item muito interessante, valioso, que nós encontramos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. O item hoje é Parábola do Semeador ou Parábola da Semente, como também é conhecida essa passagem. Vamos então à leitura e reflexão. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essa parábola consta no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. É muito rico o ensinamento que nós extraímos dessa lição apresentada por Jesus. Porque Jesus está falando aqui de algo muito mais profundo do que nós podemos perceber numa leitura descompromissada dessa parábola, dessa história. Jesus então traz elementos do cotidiano, mostrando de maneira simples um ensinamento extraordinário. Jesus fala da maneira como nós recebemos os ensinamentos que ele estava nos deixando e agora nos deixou, e também os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos doutrinários. Cada um de nós tem uma maneira de receber esses ensinamentos. Tudo depende do momento em que ele se encontra na sua vida, dos valores que ele está buscando, da sua vida, da tribulação e assim por diante. Mas o importante é que nós percebemos que o que conta realmente é a disposição que nós apresentamos em querer aprender e compreender os ensinamentos apresentados por Jesus. Porque se eu tiver boa vontade, um desejo sincero, não importa o ramo profissional que eu esteja, o momento da vida que eu esteja passando, não importa. O que importa é o desejo de entender e aprender. Mas então vemos aqui que muitos de nós somos como aqueles que o conhecimento chegou até a gente, de uma maneira ou outra. O conhecimento chegou até nós, mas nós não demos importância a esse conhecimento. Então, continuamos a nossa vida como sempre vivíamos, naquela zona de conforto, fazendo tudo, buscando as satisfações imediatas, os prazeres que a vida proporciona, sem dar importância aos ensinamentos evangélicos. Então, somos semelhante àquelas sementes que caem ao longo do caminho e os pássaros vieram e comeram essa semente. Na sequência, existem também aquelas pessoas que ouvem o ensinamento, ficam empolgadas com aquelas lições que aprenderam, mas o sol escaldante, ou seja,
As dificuldades da vida faz com que nós não nos aprofundemos no entendimento e na compreensão dos ensinamentos do Cristo e também do Espiritismo. Aprendemos, assimilamos aquele conhecimento, mas não nos aprofundamos. Ou seja, é como a semente que caiu entre o pedregulho, como tinha pouca terra, germinou um pouco só, mas foi sufocado pelo calor daquele pedregulho. Então, aquele que não se debruça no entendimento, não se debruça para assimilar os ensinamentos de Jesus, no momento do sol escaldante, no momento da tribulação, no momento da crítica que recebe, das opiniões alheias, não germinou ainda, não tem raízes profundas aquele ensinamento para manter um equilíbrio diante da base que deveria ter sido criada com mais profundidade. Então, muitos de nós estamos nessa fase também. Ficamos empolgados com os ensinamentos, mas no primeiro calor, na primeira dificuldade, nós já nos afastamos e continuamos a viver como vivíamos antigamente, sem dar importância aos ensinamentos do Cristo. Num segundo momento, existem aquelas pessoas que assimilam o conhecimento, se dedicam, esse conhecimento que é a semente germina mais ainda, só que diante das dificuldades que a pessoa passa na sua vida, diante das provações, diante das expiações que ela está passando e suportando, que são os espinhos que estão junto conosco, nós temos dificuldades, nós temos situações a superar, a nos desafiar, a nos testar, para que assim possamos, com o conhecimento, superar essas dificuldades. Mas esses irmãos, empolgados, conhecedores dos ensinamentos evangélicos e doutrinários, diante desses espinhos da vida, permitem que os espinhos sufoquem o conhecimento que haviam adquirido e não se esforçam para fazer o contrário, para através do conhecimento angariar forças para superar os espinhos da vida. É um outro tipo de pessoas. Muitos de nós agem dessa forma. Existem também aquele outro que Jesus coloca nesse ensinamento, onde com boa vontade buscam o conhecimento evangélico, doutrinário, espírita, religioso e assim por diante. Aquilo causa uma transformação na criatura, a semente germina, mesmo com as dificuldades da vida. Nós vamos criando forças através do conhecimento para entender e superar as dificuldades, os acontecimentos da vida, que nós passamos e que o nosso próximo também passa. E assim, essa semente germina, cresce, floresce e dá frutos, em alguns poucos frutos, mas está dando frutos, em outros muito mais frutos ainda, no exemplo que Jesus deu, 30, 60, 100 frutos. Maravilhoso, porque aqui, nesse estágio, nós compreendemos o ensinamento do Cristo, e nós nos esforçamos para fazer com que esses ensinamentos nos transforme, nos dê subsídio, nos dê base, nos dê força, sustentação para caminharmos nessa jornada maravilhosa que nós nos encontramos, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante da realidade de cada um de nós. Cada um de nós está carregando o fardo que nós criamos como consequência de decisões, desequilíbrios, erros, equívocos cometidos no passado, mas que pela justiça do Pai precisamos suportar as consequências dos erros que tivemos. São os fardos que todos nós carregamos.
Uns carregam um pouquinho mais pesado, outros um pouquinho mais leve, mas todos nós que estamos aqui, na jornada reencarnatória, nessa nova oportunidade de aprendizado, todos nós temos os desafios próprios a serem superados. O conhecimento evangélico, ensinado pelos exemplos de Jesus, deixados pelos evangelistas, o conhecimento esclarecedor da doutrina espírita que mostra a nossa realidade espiritual, nos dá subsídio para suportarmos as dificuldades da vida e também para que através da nossa transformação nós possamos dar o bom exemplo ao nosso próximo, aquele que está do nosso lado, aquele que está junto da nossa família. Ou também, se tivermos a oportunidade de levar o conhecimento a outras pessoas de maneira mais distante, e assim nós vamos dando frutos naquilo que um dia foi uma sementinha que chegou até nós, no terreno fértil da nossa boa vontade, do nosso desejo de melhorar cada vez mais. É um extraordinário ensinamento de Jesus de uma maneira muito simples. E assim nós vemos o estágio em que nós estamos. Se nós estamos realmente nos dedicando à nossa reforma íntima por meio do conhecimento que estamos adquirindo, ou se estamos, mesmo diante do conhecimento, levando a vida do jeito que dá, ou se a gente não tem dado importância nenhuma aos ensinamentos valiosos de Jesus e doutrinário. Cada um de nós é um universo, então nós temos que primeiro nos analisar, ver como que nós estamos. E também, ampliando esse ensinamento, esse entendimento, nós saímos do individual para a coletividade, para as sociedades. As sociedades também evoluem de acordo com a evolução individual de cada um dos seus membros. Então a sociedade também encontra-se nesses diversos momentos de evolução de conhecimento espiritual e de reforma íntima também na conduta moral individual e coletiva dos valores morais que uma determinada sociedade sustenta e apresenta. E dessa maneira, através do conhecimento, nós vamos conseguindo instrumentos em nossa intimidade para nos compreender, nos entendermos, verificar como nós realmente estamos, não nos cobrarmos demais também, reconhecendo as nossas limitações, mas também reconhecer o nosso próximo, também reconhecer o comportamento do outro, porque assim nós entendemos até que ponto o outro já assimilou o conhecimento demonstrado, ensinado por Jesus. Muitos ainda não nos reconhecem como irmãos e dessa maneira tem um comportamento bem diferente, comportamento ainda com muita agressividade, com muita ignorância, mas aos poucos todos nós vamos nos melhorando. E aqueles que já tomaram esse conhecimento têm esse instrumento para compreender o seu próximo, entender a maneira como está se comportando. Meus irmãos, então esse é a reflexão de hoje, que possamos mais uma vez manter esse ensinamento em nossa intimidade. Peço aos amigos que, se gostaram do conteúdo, compartilhem com a família, com outros amigos, para que esse conhecimento e esclarecimento possa chegar a muitas outras pessoas. Agradeço muito a mais esta oportunidade e vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe mais uma vez e nos fortaleça sempre, que possamos ampliar a nossa maneira de enxergar os ensinamentos, enxergar o conhecimento que vem até nós, que possamos assimilar esse conhecimento, ampliando o modo de entender e criando mecanismos e forças e condições
para superarmos as dificuldades da nossa jornada. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau.